Senhor, nosso Deus, nosso Pai, venha, Senhor, agora a nós o Teu reino. Manifesta, Senhor, nesta manhã, a Tua vontade, a Tua misericórdia para conosco, trazendo-nos o maná fresco para o nosso dia, Pai. Senhor, derrama, Pai, do Teu poder e que o Espírito, Senhor, se movimente com toda a liberdade no nosso meio, Pai, a nossa oração, Senhor. Que tudo aquilo que nós façamos, tudo aquilo que pensemos, Senhor, sejam uma ação de graças, Pai, para o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado, exalçado no nosso meio, Pai. E que, Senhor, nenhum de nós, Pai, fique com fome e sede de Ti, Pai, no final deste serviço, Pai. Que nós possamos deixar de lado todo o embaraço que de perto nos rodeia, possamos deixar todas as artimanhas de Satanás, todas as intrigas, toda a amargura de lado, Pai, para que Tu possas vir, Senhor, e ser o nosso Senhor e Salvador, Pai, nesta manhã, Pai. Que cada um de nós tenha o acesso completo, livre, total, Senhor, à mesa que está preparada diante de nós, Pai, nesta manhã, Senhor. Damos-te graças pelo manjar celestial, Senhor. Pedimos que seja temperado, Senhor, com o Espírito, seja regado com as águas da vida, Pai. Que Tu, Senhor, possas, Pai, ministrar a nós, Senhor, nesta manhã a palavra, Pai. Sem pensamentos do homem, Pai. Sem artimanhas, Pai, doutrinais do raciocínio do diabo, Pai. Mas, Senhor, que seja a pura palavra, Pai. Que seja, Senhor, a içá doutrina, Pai. Senhor, se há algo, Pai, que tem que ser mudado em nós, muda, Pai. Se há algo que tem de ser melhorado, melhora. Se há algo que nós temos que deixar, ajuda-nos a largar isso. Se há algo, Pai, que nós temos de agarrar, dá-nos forças e coragem para isso, Pai. Senhor, oramos para que a bondade, a sinceridade, para que a longanimidade reine no nosso meio, Senhor. Para que a concórdia do Espírito esteja aqui, Senhor. Para que cada um de nós sinta, Senhor, a presença do Teu poder e do Espírito, Pai. Essa é a nossa oração agora, Pai. Senhor, damos-te graças, Pai, pois temos um lugar de reunião, Senhor. Damos graças por isso e esperamos, Senhor, aquilo que Tu possas fazer durante este serviço, Pai, durante este dia. Esta é a nossa oração agora, Senhor. Estamos dependentes de Ti neste momento. Confiamos, Senhor, em Ti, Pai, por isso. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Jesus. Amém. Vamos, bom dia a todos, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, e vamos continuar o estudo do livro de Apocalipse, abrindo no versículo 18 do capítulo 2. E vamos falar um pouco da igreja de Tiatira. Tendo sempre em mente que não estamos a tratar da história propriamente da igreja, porque, como já falámos, não é, estamos a publicar estes livros e lá temos bem a história, não é? E as enciclopédias tratam bem isso, mas o que nós nos queremos focar é na unção e na componente espiritual que está por trás destas igrejas, daquilo que Deus foi fazendo e daquilo que o inimigo foi fazendo ao longo da história. E queremos tirar daí partido para os nossos dias. Portanto, vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, se estamos juntos. Amém? E diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Amém? Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Amém? Podem sentar. E se dúvidas havia de quem era aquela personagem no capítulo 1, aqui está dito que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Olhos como chama de fogo, pés semelhantes a latão reluzente. Nós já vimos o que é que isto queria dizer. Portanto, vamos avançar, porque nesta altura já temos o simbolismo colocado, já temos todos
Apocalipse é um livro de símbolos e nós já temos esses símbolos bem estabelecidos, já falamos muito sobre eles. Portanto, vamos avançar para aquilo que aconteceu durante este tempo. Tiatira era alfa no que diz respeito à igreja, ganhando poder como falsa igreja numa união com o Estado. Portanto, esta foi a igreja alfa nesse aspecto. Hoje vai ser a igreja ômega, nos nossos dias, em que a igreja e o Estado se vão juntar e vão criar um movimento para tomar controle económico, religioso sobre o mundo. Isso vai acontecer, apesar de o que se propagar por aí é que a igreja é uma coisa e o Estado é outra. Por exemplo, para se poder entrar na União Europeia, o Estado não pode ter religião. Amém? É uma das condições. A Turquia está há muitos anos a tentar entrar na União Europeia e não consegue por uma série de razões. Uma delas é exatamente por ser um país dito muçulmano. E para se poder ter acesso a este tipo de comunidade política, não se pode ter. Portanto, há na jurisdição mundial, principalmente ocidental, essa questão dos países laicos. Não? Os países não podem ter... E a América é um país desses, em que o Estado tenta manter um afastamento do poder religioso. Mas, independentemente disso, a Bíblia nos diz que a América terá essa união eclesial, não é? A América é a besta que saiu da terra e vemos ali duas pontas de um cordeiro, não é? Um animal novo, uma nação nova, que surge numa parte pouco populosa da terra, não é? A América foi colonizada. As águas em Apocalipse significa multidão de povos, nações e línguas. E essa América surge de uma parte pouco populosa, não é? Surge da terra. E de facto a América foi colonizada e começou com 13 colónias, e que depois se foram dividindo em estados. Hoje tem 50 estados oficiais. E a América está constantemente com o 13, e está no capítulo 13 de Apocalipse, depois se quiserem ler em casa. E nós vemos então essa nação jovem e essas duas pontas, o profeta nos chama a atenção que é poder eclesiástico e político. E eles vão erigir uma imagem à besta, e a besta está lá, bem identificada em Roma. Amém? Púrpura, escarlata, cuja antiga serpente, o diabo e a cidade que reina sobre as nações da terra, com 7 colinas, todas essas coisas, todos esses símbolos que nós conhecemos e que nos identificam exatamente quem é a Igreja de Roma. E eles vão fazer uma imagem, independentemente daquilo que eles afirmem e daquilo que eles digam, que são independentes e de que a Igreja não manda, e de que não... Tudo isso vai cair. Amém? Tudo isso vai ter que cair porque a Bíblia diz que eles vão fazer essa união. Agora, as Escrituras mostram-nos que isso será uma mistura entre a Igreja e o Estado para dar poder a essa falsa Igreja. É para isso. Não é para o Estado se limpar do seu mal e passar a fazer boas obras. Não, essa união é apenas para dar exércitos, dinheiro, posses à falsa igreja. É só para isso. Amém? Satanás quer ser adorado e ele move-se na falsa religião. Amém? Satanás quer ter posses, quer ter povo que o adore, quer ter os seus ídolos. Satanás quer ter isso tudo. Satanás quer ser igual a Deus. Amém? Como é que ele consegue fazer isso? Tendo o povo que o adore como se ele fosse Deus. Amém? E como é que ele faz? Claro que se Satanás entrasse numa igreja e dissesse adorem-me, ninguém o ia adorar. A maneira como Satanás faz é disfarçar-se de anjo de luz. Amém? É disfarçar-se, é fazer umas aparições aqui e ali, é colocar homens parecendo santos, com títulos de santos, que estão a fazer a vontade dele. É usar o nome de Deus para ser adorado ele mesmo. E essa mistura de igreja e de Estado vai dar então ao poder e à autoridade nesta era de hoje, da mesma forma que aconteceu com a Igreja de Roma. A Igreja de Roma tem o seu poder espalhado pelo mundo todo, consegue fazer os acordos que ela quer, mas ainda tem de haver uma imagem. Portanto, ainda tem de surgir um sistema que é a imagem
desta besta que já está constituída há muitos, muitos anos. Já há milénios quase. À volta de Tiatira corriam vários rios. E quando nós pensamos nisto, isto faz-nos lembrar de Jesus, não é? Rios de água viva fluirão do meu ventre. E isto, na Bíblia, rios, não é? Faz lembrar sempre a palavra, a pura palavra, não é? Mas estes rios à volta de Tiatira estavam cheios de sanguessugas. E isto tipifica, no natural, tipifica exatamente o que estava a acontecer espiritualmente neste tempo. Tiatira significa domínio feminino. E é também o tempo de eras das trevas. Quando nós falamos em eras das trevas, estamos a falar do período medieval, não é? E eu lembro-me, ainda em maio, eu e a Sara fomos a uma exposição. Estávamos numa cidade inglesa chamada York. E a Nova York foi feita a partir de York. Não é? Pessoas estavam em York, foram para os Estados Unidos e formaram Nova York. Então a York é a mais antiga. York é uma cidade relativamente grande na Inglaterra, no norte da Inglaterra, e o seu nome provém dos vikings. Então nós fomos e eles encontraram, fizeram umas escavações lá no centro da cidade e encontraram ruínas desse tempo viking. Então nós fomos, aquilo tinha assim uma espécie de um carro que passava por alguns sítios, e então eles constituem outra vez o ambiente da época. Eles deixaram as ruas da época, as casas da época, e tentavam colocar ali o ambiente daquela altura. Então nós passávamos, eram cidades muito pobres, pessoas muito pobres, muito sujo, com muito animal podre, com muita sujidade nas ruas, sem condições de salubridade, como nós dizemos hoje, muito escuro, e isso, portanto, a ideia que nos transmitia era exatamente de uma civilização mergulhada em trevas, porque era essa a ideia que se transmitia, era essa a ideia que se conseguia retirar dali. Guerras por tudo e qualquer coisa, matava-se por toda e qualquer coisa. Então esse era o espírito que estava a reinar sobre o mundo, sobre a Europa daquela altura. E nesta altura, 68 milhões de protestantes, não é? Pessoas que acreditavam naquilo que nós acreditamos, foram mortas durante esta altura, só por se manterem com o nome de Jesus. Portanto, este foi um domínio sangrento por parte da Igreja de Roma. Amém? Nós já sabemos isso. Columba foi o mensageiro desta era. E quando olhamos para as datas, e isto é um problema que muita gente levanta, esta era, se nós olharmos ali para o diagrama, a era começa em 606 depois de Cristo e acaba mais de 900 anos depois, em 1520, no tempo de Lutero. Ora, Columba morreu em 596, portanto, antes, não é? Mas, em primeiro lugar, nós temos que saber que o profeta nunca disse que aquilo eram datas estanques, não é? Ele sempre disse que as eras se sobrepunham umas às outras. Mas o que interessa aqui é nós olharmos para o tempo e vermos o movimento que estava a acontecer. O movimento na era de Tiatira, na verdadeira igreja, era guardar Jesus e a obra que ele fez no Calvário. Esse era o movimento que estava a acontecer. E suportar a perseguição e não ter, como a Escritura diz, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que me amar a mim e perder a sua vida por mim, se salvará. Portanto, esse movimento começa com Columba, exatamente, em 596. Ele morre em 596. O que interessa é a influência do reavivamento. E a influência desse reavivamento, olhando para a história, foi exatamente Columba que a fez. Agora, se ele está lá ou não, pouco importa. O profeta teve 3 anos da era da noiva. E não deixa de ser o profeta da era da noiva.
não é? O profeta teve pouco tempo no que ele chamou de era da noiva, não é? Já aquela parte fora de Laodiceia, não é? Não sendo uma era histórica, é uma era que nós hoje estamos a viver. O mundo está em Laodiceia, não é? O mundo está lá. Mas ao longo das eras, a noiva nunca esteve mergulhada no sistema. Era sempre essa a característica que tirava o mensageiro e a verdadeira igreja. Era aquela que não estava mergulhada no sistema. Agora, o reavivamento de Columba foi um movimento cristão contra o domínio de Roma. Portanto, até Martinho Lutero, o único foi Columba. Portanto, é esse o mensageiro daquela altura. Agora, na mensagem, o quinto selo, o profeta diz, repare, quando o animal saiu, o anticristo saiu num animal, no seu poder. O profeta diz, eu gosto muito disto, começo a sentir-me religioso agora, talvez seja o estímulo. E ele transporta isto do terceiro selo, hein? Não danifique-se o azeite e o vinho. E ele diz naquela mensagem, o vinho é o estímulo da revelação. E ele diz, talvez seja o estímulo, e as pessoas começam-se a rir. Repare, quando o anticristo saiu no seu animal do ministério ali, Deus enviou um animal para o combater. Vê? Então, sempre que o animal saiu no seu cavalo, o anticristo saiu no seu cavalo, no seu animal, para anunciar o seu ministério. Portanto, nós se formos a Apocalipse capítulo 6, vemos, veio o primeiro, o segundo, o terceiro animal, que me disse, vem e vê. E então João ia e saía um cavalo branco, vermelho, preto, amarelado, etc. Deus enviou também o seu animal na sua própria máscara para anunciar o seu combate contra isso. Agora, a Escritura diz, quando o inimigo vem como uma torrente, o Espírito de Deus levanta um estandarte contra ela. Ou seja, quando o inimigo vem com um dado poder, com uma dada influência, Deus tem ao mesmo tempo um dado poder para combater essa influência. Deus diz, não enviarei provação para além das vossas forças. Portanto, não importa que poder, que força o inimigo vá ter, Deus tem preparado algo, porque Ele sabe todas as coisas. Ele tem algo preparado que vai combater essa força. Amém? E assim, quando o inimigo saiu como anticristo, Deus enviou um certo tipo de poder para se ir ter com Ele, para se encontrar com Ele. E quando ele saiu novamente como um cavalo vermelho, uma outra cor, um outro poder, um outro ministério, Deus enviou alguém atrás dele para o combater, para sustentar a sua igreja. Amém? Quando Golias apareceu, Deus tinha alguém preparado para enviar contra ele. Agora, na forma física, parecia muito estranho, mas na forma espiritual, era a pessoa indicada para ir ter com Golias. Amém? E o mesmo aconteceu nesta era. Tiatira tinha o maior sistema, tinha a maior igreja, tinha o maior domínio, em termos de geografia, números, dinheiro e poder. Mas Deus tinha exatamente o poder certo, a igreja certa, para combater. Nós, provavelmente, não teríamos sobrevivido naquela altura. Era preciso uma igreja com o tipo de influência certa. Nós íamos naquela altura começar a pregar eras e selos e a igreja não precisava disso naquela altura. O que a igreja precisava era de se manter firme com a unção do bezerro, porque esse era o animal daquela altura. Nós íamos hoje com a voz do sétimo anjo, a águia que está a voar e não tinha efeito. Ninguém se ia alimentar disso. Amém? Isto é só para uma comparação para nós percebermos. A igreja era pequenina, era fraquinha, tinha pouca luz, tinha pouca não sei o quê. Era a igreja para aquele dia. Era o Davi contra o Golias daquela altura. Amém? Deus enviou alguém para o combater. Enviou o terceiro, outra vez Deus enviou o terceiro animal para vir anunciar. Enviou o quarto, Deus envia o seu quarto. E depois o anticristo termina. E as eras da igreja terminam também nessa altura. Veja, isto é bom. Agora, vemos o diabo a mudar em 4 animais que representavam qual o poder que estavam a revelar ao mundo.
e como terminaram neste cavalo de cor pálida de morte. Agora vamos olhar para os poderes de Deus destes animais para os combater. O primeiro animal de Deus com que ele saiu para enfrentar o anticristo, o espírito anticristo, quando é apenas o seu ensinamento, era apenas as obras dos nicolaítas, depois era a doutrina dos nicolaítas, depois eram os que se diziam judeus e não o eram. Isto era apenas um ensinamento, não é uma semente que estava ali a aparecer. Lembre-se, quando o anticristo saiu no início, era um ministério de ensino. O anticristo andou primeiro no ministério de ensino. E veja aquele que foi ter com ele, o leão da tribo de Judá, que é a palavra. Quando o seu falso ensinamento surgiu, a verdadeira palavra foi encontrar-se com ele. Não é? É por isso que tivemos um Ireneu e um Policarpo e esses homens, São Martin. Quando esse anticristo estava a andar com o seu falso ensinamento, Deus enviou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, que é a palavra manifestada no Espírito Santo. E o Espírito Santo ali para se manifestar, que é a palavra. É por isso que a igreja primitiva tinha curas e milagres e visões e poder, porque era a palavra viva na forma do leão da tribo de Judá saindo para o combater. Amém. Agora, entendeu? Ele envia o poder, o anticristo. Deus envia o seu poder, a palavra. Amém? O anticristo, o falso ensinamento, depois o verdadeiro ensinamento veio ter com ele para o combater. Agora, esse foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira igreja apostólica. Agora, o segundo animal que o anticristo enviou foi um animal vermelho que ia tirar a paz da terra e ia fazer guerra. Essa foi a unção. Agora, o segundo que saiu para combatê-lo foi o bezerro. Bezerro representa trabalho, é uma besta de carga. Amém? Um bezerro, um boi, não é? É colocado um jugo e ele passa o dia a trabalhar. Agora, nesta era nós lemos, os pés eram como latão reluzente, que representa o juízo. Nós já sabemos isso. Agora, esta é a era em que a igreja deixou a liderança de Cristo e tomou o homem como líder. Esta é a era em que, depois de Niceia, em Pérgamo, esta é a era em que eles realmente colocam ali um homem como Papa e a igreja toma todo o controle, a hierarquia toma todo o controle sobre os leigos, não é? É a manifestação, vamos chamar assim, do nicolaísmo na sua maior expressão. É aqui neste tempo que isto acontece. A igreja toma o homem como líder e coloca-se debaixo de um Papa. E, a partir daqui, vêm todos os sistemas da denominação. A Bíblia fala claramente. Nós temos aqui a meretriz e tem filhas. É a mãe de todas as prostituições da terra. No quarto selo, este cavalo amarelo, a nossa Bíblia chama amarelo, mas no fundo, no inglês, é aquela cor pálida, aquela cor de morte. Não é bem... Nós quando pensamos amarelo, pensamos no sol, mas não, é aquele amarelo mais batido, não é? Esbranquiçado, ou esverdeado até quase, aquela cor mesmo de esgoto. É essa cor. Finalmente, é então identificado nesse cavalo amarelado, não é? Pálido. Identifica-se então o cavaleiro como a religião organizada e diz que o seu nome é morte. Na era da igreja de Esmirna, desse livro que nós temos aí atrás, distribuímos há pouco tempo, diz: Deus nunca quis que a igreja fosse governada por homens. Deus manda na sua igreja e manda através de dons do Espírito. Os dons do Espírito estão na igreja para corrigir o Espírito. Este Espírito com letra minúscula. Ele tem 5 ministérios na sua igreja. O mais importante é o apóstolo, diz o profeta. Ou o missionário. O missionário é o maior chamado que existe, o apóstolo.
Temos apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. Não sei porque é que ele pôs nesta ordem. Não sei se é a ordem de importância. Agora, esses são os ofícios e eleitos de Deus para a sua igreja. Amém? Mas ele pôs apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Os ofícios e eleitos de Deus para a sua igreja. Como é que ele vai mandar na sua igreja? Amém? Agora, isto para o homem com a mente carnal não funciona. Porquê? Porque ele tem que entender tudo. Ele tem que ter o plano todo traçado, ele tem que saber que às X horas tem que começar não sei o quê, e depois as pessoas têm que ler não sei o quê. Não há manifestação do Espírito, isso é tido como desorganização. A orientação do Espírito, a ser movido pelo Espírito. Mas foi assim que Deus decidiu governar ou mandar na sua igreja, através da inspiração do Espírito. Versículo 19 do capítulo 2 do Apocalipse diz: Eu conheço as tuas obras, o teu amor, 2, o teu serviço, 3, a tua fé, 4, a tua paciência, 5, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, 6. 2 vezes que aparece aqui obras. Novamente no quinto selo, parágrafo 125. Eu conheço as tuas obras, vê? Torna-se agora tudo obras, veja, porque é isso que está a cavalgar sobre eles. E é essa a influência também do bezerro, trabalhar, obras, trabalhar via tudo. E o teu amor e serviço, vê? É só isto. E fé, paciência, as tuas obras, mais uma vez, 2 vezes obras, disse o profeta. E as últimas maiores que as primeiras. Veja, isso mostra que a era de Tiatira, depois que o anticristo se estabeleceu e chegou à era, a pequena igreja não podia fazer nada a não ser trabalhar. E mais uma coisa, o bezerro é também um animal de sacrifício. Amém? O bezerro é um dos animais que no Antigo Testamento era usado para o sacrifício. Veja, eles dão as suas vidas de livre vontade. Nas eras das trevas que duraram 1000 anos, o catolicismo controlou o mundo e eles apenas diziam sim ou não. Eles só faziam uma pergunta, revoco, em latim, que dizia, que significa, eu retiro aquilo que disse. Eles só perguntavam, revoco, sim ou não. Sim, ficava, não ia para a fogueira. Era a única pergunta que eles faziam. Mas eles não se importavam de morrer. Se morressem, não se importavam. Iam e morriam. Porque era o próprio Espírito, com letra maiúscula, daquela era. No livro dos Mártires de Fox, relata santos desta era a serem separados pelas suas articulações. Nós, se calhar, eu já vi, se calhar alguns de nós já viram, ou já foram exposições deste período medieval, eles tinham aquelas máquinas em que prendiam a pessoa e depois começavam a rodar, não é? E tem lá relatos, não é, nesse livro, tem lá relatos de pessoas a serem separadas e a dizer que viam Jesus ao lado delas. E não falavam da dor que sentiam. Elas estavam a passar por aquilo, não é? Como Estevão, o primeiro mártir, a ser apedrejado. E ele dizia, eu vejo o céu aberto, vejo Jesus à destra. E exatamente nesse livro vemos relatos da mesma coisa. Pessoas a serem separadas, braços e pernas, e o que elas diziam é que viam Jesus e que Jesus estava ali ao lado delas. Amém? 131. É por isso que Ireneu, Policarpo, João, Paulo, esses grandes homens poderosos ali a combater essa coisa, Paulo viu isso. E ele disse, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, irmãos a pregar coisas perversas. Amém? Agora, repare, ali estava ele. São João foi o que viveu mais tempo, não é? Destes apóstolos. Foi o que viveu mais tempo. E quando São João estava a tentar juntar todas as sagradas epístolas ungidas, estava a tentar fazer uma Bíblia, pelo Espírito Santo e formar a Bíblia, o Império Romano apanhou.
e colocou na ilha de Patmos. E nós vemos o que é que aconteceu. Ele foi colocado na ilha de Patmos e escreveu o final da escritura, que ainda estava por ser escrito. Ele esteve lá na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Não sei se se lembram, nós lemos isto no capítulo 1. Policarpo estava a ajudá-lo a traduzir. Os mártires ao longo das eras sofreram de forma terrível, diz o profeta. Mas quem eram eles? Eles estavam debaixo da inspiração, debaixo do Espírito de Deus, do poder. E não esqueça isto, igreja, e vocês, irmãos na fita, quero que olhem para isto. Como é que o homem pode fazer alguma coisa para além do poder de Deus que lhes foi dado? Amém? Esta era a unção daquela era. Eu vou colocar esta caixa aqui para representar isso. O profeta coloca assim uma caixa para representar o poder de Deus libertado sobre o povo. Ele diz, se Deus envia um certo espírito ao meio deles, essa é a única coisa que eles conseguem fazer. É o espírito que opera no meio deles. Agora, nós vamos provar pela história da igreja e pela abertura dos selos e pelos poderes que foram libertados. E veja, exatamente que a igreja respondeu à unção e não podiam fazer nada mais. Amém? Durante todo este tempo, Deus não foi só história. Amém? Deus não espera que a história se escreva. Não é assim que Deus funciona. Deus sabe todas as coisas, mas Ele faz as coisas acontecerem pela sua mente. Amém? Ele não conhece todas as coisas. Nós já temos falado sobre isso. Deus não é um Deus que sabe o futuro e depois diz, isto vai acontecer. Não. Deus sabe o futuro e Ele vê que esse futuro aconteça. Ele trata de tudo à volta para que isso aconteça como está no seu plano. Amém? Ele conhecia as eras da igreja, escreveu-as antecipadamente, mas ao mesmo tempo, ao longo desse tempo, foi libertando o poder sobre a igreja, para que ela vivesse essa porção da palavra. Amém? E nós temos de transportar isso para o nosso dia. Porque hoje também nós podemos achar que se calhar devíamos fazer mais, ou que se calhar devíamos produzir mais, ou que se calhar o mundo está numa condição assim e não devia estar, mas temos de nos lembrar que há um poder que está a ser libertado na noiva, para a noiva viver a sua porção da palavra. Amém? Para a noiva viver e fazer aquilo que ela está a fazer hoje. Deus tem um plano, Deus quer que isso aconteça assim, se essa é a noiva. Agora, a Bíblia diz-nos, por exemplo, que nós vamos julgar o mundo e os anjos. Mas se calhar neste momento, nenhum de nós quer ser juiz de coisa nenhuma. Eu por exemplo, não quero julgar nada, nem ninguém. Não tenho isso em mim. Não me apetece. Não quero. E neste momento, nenhum de nós se sente ungido a ser juiz do mundo e dos anjos, não é? Mas vai chegar um tempo em que Deus vai ungir a sua noiva para que eles sejam juiz do mundo e dos anjos. Amém? Vai chegar um tempo em que Deus vai colocar essa unção sobre o seu corpo e esse corpo vai manifestar essa porção de palavra que ainda não está no tempo da sua manifestação, mas vai chegar um tempo em que será a altura de a manifestar. E quando chegar esse tempo, essa palavra será manifestada. Nós podemos ver a igreja mergulhada nestas trevas de Tiatira e de repente Deus lançou uma unção sobre um homem e um único homem, Lutero, provocou o maior movimento eclesiástico da história. Amém? E provocou o movimento protestante. Amém? Um único homem. Portanto, Deus faz a igreja viver de acordo com a unção que Ele lança sobre essa igreja. Amém? Agora, 141, aí. O primeiro foi esse leão que rugiu, essa pura palavra não adulterada. O segundo em Tiatira foi o bezerro, uma carga, uma besta de carga e também um animal do sacrifício. E não foi exatamente a pobre igreja de Roma que ficou ali para 1000 anos de eras das trevas?
E qualquer coisa que não professasse ser da igreja de Roma era morta na hora, e eles tinham de trabalhar, tinham de andar de lugar em lugar. Aí está o bezerro. Aí está a unção. Há um tempo para nós manifestarmos obras, se a palavra vive dentro de nós. A Escritura fala de fé, que tem que ter obras. E nós muitas vezes colocamos uma ênfase um pouco errada nas obras, porque isso é legalismo. Mas há um lugar para as obras. Há Escritura para as obras. As obras têm o seu tempo e o seu lugar. Não é? Fazer obras tentando merecer pelas obras a salvação, isso é errado. Ok? Não é por isso. Mas, tendo a palavra a viver através de nós, Efésios 2:10 diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Amém? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Deus nos preparou para as obras que nós vamos fazer. Amém? Nos preparou pelas experiências da nossa vida, pelas coisas que nós aprendemos, pelas experiências que temos com Ele, com o próprio Deus. E Ele nos está a preparar para as obras que nós vamos fazer. Amém? Tal como aconteceu aqui com esta era de Tiatira. Nós fazemos obras porque a palavra está então a viver através de nós. Vamos olhar agora para Jesus Cristo, para esse exemplo. Ele veio à Terra, sendo a fonte da vida eterna, com o objetivo que era dar a sua vida por outros. Amém? Esse era o objetivo. E esse é o nosso exemplo hoje. Amém? Nós vivemos a nossa vida na Terra para a dar por outros. E esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui, para que outros possam encontrar pela graça aquilo que veio a nós, que já veio a nós. Amém? O profeta, eu estava a traduzir um daqueles livros da exposição das eras, e ele estava a falar de vida eterna. E ele entrou naquela parte em que ele diz que o inferno não pode ser eterno. E depois ele diz, porque o profeta, devido ao ministério que ele teve, ele falou com a alta hierarquia das igrejas, não é? Porque eles viam o tipo de ministério, apesar de o desprezarem, eles viam o tipo de ministério que ele tinha, e como Nicodemos, não é? Eles reconheciam que tinha de ser Deus a fazer aquilo. E, portanto, obviamente havia momentos de companheirismo, de conversa. Pronto. E ele diz, o profeta diz nesse livro, ele diz para o leitor, não é? Ficaria surpreendido com a quantidade de pessoas que são exaltadas a grandes teólogos mundiais ao afirmarem que vida eterna e juízo é uma questão de geografia e de lugar. Vida eterna é o sítio para onde as pessoas boas vão e ficam lá para sempre e vivem eternamente. E o inferno é a mesma coisa para as pessoas que não são boas. Estão lá, vivem eternamente. E o profeta diz, quando nós vamos à Bíblia e vemos que a vida eterna está no Filho. E para ter vida eterna e viver para sempre é preciso estar no Filho. Amém? E depois ele então explica, quando nós lemos na nossa Bíblia eterno, ou para sempre, se essa palavra, é assim que ele explica, se essa palavra está dirigida a Deus, nós, é Melquisedeque, não tem princípio nem fim de dias. Amém? Quando essas palavras para sempre, eterno, para todo o sempre, quando isso está dirigido a alguém, a alguma coisa, o juízo eterno do lago de fogo é até acabar. Por exemplo, ele mostra este exemplo. A Bíblia diz, julgarei para sempre a casa de Eli. Deus diz a Samuel, porque os filhos de Eli eram mal comportados, faziam coisas que não deviam. Eli foi aquele sacerdote que falou com a Ana e que lhe disse que Deus lhe ia dar a promessa do seu filho, a Samuel. Amém? E depois Samuel cresceu debaixo de Eli.
E o que acontece é que os filhos dele eram perversos e idólatras e tudo isso. E então, Deus diz a Samuel: julgarei para sempre a casa de Eli. E nós vemos, passado umas gerações, que Salomão terminou o sacerdócio da casa de Eli. E a Bíblia diz, cumprindo a profecia que dizia, está em 1 Reis, cumprindo a profecia que dizia, julgarei para sempre a casa de Eli. Ora, esse para sempre não foi para sempre. Durou 4 gerações. Esse para sempre foi até terminar. Amém? Então, a maneira como o profeta explica é essa. Que se nós lermos para sempre, para todo o sempre, eterno, e está a falar de Deus, nós, porque a vida eterna está no Filho, nós podemos dizer, ok, é sem princípio nem fim. Amém? Se está dito para outra coisa qualquer, até pelo juízo eterno e não sei o quê, pelo lago de fogo e arde eterno, é até um certo espaço de tempo. É até acabar. Mas Gálatas capítulo 5 diz, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera em amor, por amor. Ora, aqui estão as obras, amor, serviço, fé, paciência. Tudo isto que nós lemos aqui em Apocalipse 2, conheço as obras, amor, serviço, fé, paciência e as obras. Tudo isto são ingredientes que nós mesmos temos de ter. Jesus disse, aquele que é maior entre vós, seja servo de todos. Amém? Ele disse isso. Isso é viver para os outros. Agora, enquanto nós falamos destas coisas, o objetivo é que nós vamos pegar na nossa lupa e vamos começar a olhar para nós mesmos, a ver como é que estamos a viver a nossa vida. É para isso que nós vimos aqui à igreja. O profeta diz, e ele era apenas um homem, Jesus, um homem perfeito. E ele deu a sua vida e deu um exemplo. Isto é na mensagem, esse dia no Calvário. Agora, o que é que nós devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é, Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi para os outros. E isso é perfeitamente a vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e faz coisas boas, está muito bem. Mas quando vive a sua vida para si mesmo, não tem vida eterna. Vida eterna, e eu sublinho esta parte, é viver para os outros. Amém? Por isso é que o profeta diz que uma igreja que não tem obra missionária é uma igreja morta. Porquê? Não é porque a igreja não pode amealhar e tem a demandar dinheiro para os outros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque essa tem que ser uma prioridade na mente de uma igreja, de uma obra, é espalhar a graça que nós já recebemos. Amém? Provou quando veio no Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque não viveu para si mesmo. Ele viveu para os outros. E você recebe a vida eterna ao receber naquele dia e a não viver mais para si mesmo. Você vive para os outros. Versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ora, nós sabemos que prostituição aqui na Escritura é receber a falsa doutrina. Amém? Receber o falso ensinamento. Ora, o espírito do anticristo no segundo selo, nesta altura, é o cavalo vermelho. E se nós formos ler no capítulo 6, quando fala dos selos, e quando fala do cavalo vermelho, não precisam de abrir, mas o bezerro diz, vem e vê, não é? E sai o cavalo vermelho. O que estava assentado sobre esse cavalo, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ora, esta espada matava de duas formas. Matava espiritualmente pela falsa doutrina, não é, que trazia, certo? Mas matava também fisicamente, nesta altura, nesta era, neste tempo. Aqueles que não se submetiam a esta doutrina. Era literalmente uma morte física também. Ok? Agora,
Depois de Pérgamo e do Concílio de Niceia, tudo isso foram ingredientes para que isto aparecesse e começasse a acontecer, onde Constantino teve uma grande influência, não é, na união entre o Estado e a Igreja. Veio daqui um Papa sobre a Igreja Nicolaíta, foi o que daí saiu, que mais tarde seria o Papa da Igreja Católica. Portanto, há um homem numa igreja e esta igreja afirma que pode falar por Deus. Só ela pode interpretar a Escritura, cria novas doutrinas, cria dogmas, sem base histórica ou bíblica. E aí está a profetisa Jezabel. Quando estamos a ver mulheres, nós sabemos, estamos a falar de igrejas, não é? E o profeta até dizia, não é, quando eu estava a ler sobre isto, ele apontava sempre para isso, não é? Estamos a falar de igrejas. E o profeta diz, no livro, na exposição das eras, quando está a falar de Esmirna, ele diz: nós não devemos temer, o seu amor tira todo o temor. Agora, repare naquilo que ele diz: o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados. Isto foi em eras anteriores. Os judeus estavam a fazer isso naquela altura, diz ele. Os sacerdotes pagãos estavam a fazer isso naquela altura. Os sacerdotes judeus, os fariseus, não estavam a ser postos na prisão. Os sacerdotes pagãos não estavam a ser postos na prisão. Os apóstolos e os que daí surgiram estavam a ser postos na prisão. Amém? Os sacerdotes romanos, gregos e egípcios não estavam a ser postos na prisão. Os governadores que tentavam ganhar a simpatia do público, porque as pessoas gostavam das arenas, atiravam os cristãos aos milhares para a morte, destruindo-os pelos leões e pelos gladiadores. O que é que o diabo tem que ver com isto? Não é porque a Bíblia diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão. Porquê culpar o diabo? Pergunta o profeta. Sim, mas é o ódio do diabo que está na base disso. É ele que está na base de tudo isso, porque ele odeia Deus. Aquilo em que Deus tem colocado o seu coração, a sua intenção, o seu desejo, Satanás está destinado, obrigado a tentar destruir. Mas observe, diz o profeta, aqui está alguma luz sobre esta questão. Se Satanás está na base dos judeus que estão a lançar cristãos no tribunal, então os judeus não são da religião de Deus, mas são da religião do diabo. O seu ajuntamento também é a sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou as multidões de crentes no período medieval, nas eras das trevas, sim, diz o profeta, e em todas as eras, então eles são do diabo e também pertencem a Satanás. Amém? Agora, isto é agressivo. Amém? Isto é agressivo. Mas, de facto, nós só estamos a dar a nomenclatura que a Bíblia coloca. Porque se é o diabo que vai lançar pessoas na prisão, e se os que estão contra a verdadeira doutrina são a sinagoga de Satanás, então é fácil dar nomes às coisas, porque a Bíblia nos está a ajudar. Amém? Agora, apesar da perseguição já existir desde o Pentecostes, nós sabemos, não é? Estevão, a nossa Bíblia diz lá, o primeiro mártir, começou logo ali, logo após o dia de Pentecostes. E se ter intensificado depois em Esmirna e mais em Pérgamo, não é? Em Esmirna falava dos 10 anos de tribulação com Diocleciano. Em Pérgamo depois ainda mais se intensifica. Esta era de Tiatira teve quase 1000 anos de perseguição. E de Inquisição, e de Guerra Santa, e de cruzadas, tendo a isto aliado um período em que a Bíblia foi retirada das pessoas, não é? As igrejas não falavam a língua das pessoas, a iliteracia foi propagada, não é? Ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, só o clero,
é que tinha esta capacidade. E o povo não tinha então forma de sequer conhecer a verdade. Por isso não é de admirar que a semente, como Paulo disse, fosse enterrada. A palavra desaparecesse, quase. O facto de se agarrarem ao Calvário já era facto de ser um mártir. Só esse bocadinho da verdade. Amém? Mas Tiatira significa mulher dominante e mulher é a igreja. A única Jezabel na Bíblia que fala foi a que se casou com Acabe e que era filha de um rei sacerdote. Aí está novamente o Estado e a igreja unidos. A autoridade na Bíblia tem de ser dada sempre por algo que é superior, por uma autoridade superior. O centurião veio ter com Jesus, ainda falamos agora, recentemente na igreja, e o centurião era chefe de 100. E o centurião foi ter com Jesus e ele disse: eu também sou homem de autoridade. Porquê? Porque o homem que estava sobre uma legião ou qualquer coisa lhe tinha colocado a autoridade a este centurião. E o homem acima desse, fosse imperador, fosse governador, tinha-lhe colocado a autoridade. Portanto, ele tinha-lhe sido incumbido uma autoridade. E ele diz: eu digo aos meus homens, os 100 que estão debaixo de mim, digo este vem, ele vem, digo este vai, ele vai, e eles cumprem a palavra que vem da minha autoridade. E ele disse depois a Jesus: eu vejo que te foi dada uma autoridade de cima, portanto fala a palavra e eu creio que será cumprido. Portanto, a autoridade tem que vir de cima e tem que ser dada. Jesus apenas cumpriu o seu ministério quando lhe foi dada a autoridade de cima para iniciar o seu ministério, que foi depois do batismo. Amém? Amém? Aí a pomba desceu. Amém? Aí a voz veio do céu. Ok? Portanto, quando vemos uma mulher dominante, nós interpretamos aqui da Bíblia que ela está a usurpar alguma coisa. Quando vemos aqui que ela se diz profetiza, nós vemos que ela está a usurpar a autoridade. Amém? Nós vemos que há aqui uma usurpação. Jezabel não era israelita, era gentia. Nem cria no único Deus verdadeiro. Ok? Mas casou com o rei de Israel. E então aqui o paganismo, portanto ela filha de um rei sacerdote pagão, casa-se com a verdadeira religião, a religião da Bíblia, o rei de Israel, mas ligada ao governo, ok? Ligada ao rei. Ela não se casou com um sacerdote, ela não se casou com um levita, casou-se com o rei de Israel. E isto é exatamente aquilo que a Igreja de Roma representa. Isto é um poder usado para impor autoridade e matar aqueles que se opõem a isso. Exatamente aquilo que Jezabel fez. Na era de Tiatira, está aí também. A coisa importante que nós aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é filha de Abraão, diz o profeta. Nem a sua introdução às tribos de Israel é espiritual como foi com Ruth, a Moabita. Porque era possível gentios serem introduzidos em Israel e casarem com israelitas e adorarem a religião do judaísmo. Era possível. A Bíblia tinha lá na lei como fazer isso. Como a Moabita, Ruth. Era possível. Agora, com Jezabel não foi assim. A forma como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus tinha ordenado para a admissão dos gentios. Não foi. Mas ela veio pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como vemos, não foi espiritual, mas foi política. Foi uma conveniência. E assim, esta mulher que entrou na idolatria não tinha o menor desejo de se tornar adoradora do único Deus verdadeiro. Não tinha desejo nenhum disso. Mas antes tinha-se intenção de desviar Israel do Senhor. Essa era a intenção.
Acabe casou-se para ter paz, para ter dinheiro, para ter influência, qualquer coisa, ok? Mas o desejo dela era desviar Israel do Senhor. Mas, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de forma mortífera, diz o profeta. Tendo isto em mente, podemos começar a ver aquilo que o Espírito de Deus está a estabelecer e mostrar nesta era de Tiatira. Aqui está. Acabe casou com Jezabel e fez isso como uma manobra política para fortalecer o seu reino e assegurá-lo. Ok? Foi exatamente aquilo que a Igreja fez quando se casou lá com Constantino. Juntaram-se os dois por razões políticas, apesar de colocarem um ambiente espiritual à volta. Havia qualquer coisa de espiritual. Lembra-se, Constantino teve um sonho, mandou os cavaleiros pintar uma cruz no escudo que eles tinham e, a partir daí, formou-se uma ordem religiosa que o profeta diz que é chamada os Cavaleiros de Malta. Foi nessa altura. As ordens religiosas não são propriamente... São exércitos. As ordens religiosas. Ainda há 2 semanas fomos a um castelo e tinha lá, não é, o símbolo dos templários, uma cruz vermelha num escudo branco. E nós, se formos ler a história, esses não foram propriamente irmandades propriamente santas. Aquilo eram exércitos que faziam aquilo que Roma queria. Foi a ideia de Constantino juntar toda a gente, pagãos, cristãos organizados e os verdadeiros cristãos, tudo junto. E durante algum tempo parecia que iam ser bem-sucedidos, porque os verdadeiros crentes vieram para ver se conseguiam trazer de volta aqueles que se tinham afastado da palavra. Portanto, houve cristãos, genuínos cristãos, que foram no engodo. E então eles pensaram assim, esta religião, não é, que não é, vai abraçar a nossa doutrina, não é, vai ter mais força. E se calhar, aqueles que se afastaram vão olhar agora que nós somos mais fortes e eles têm a nossa doutrina, então se calhar eles vão voltar. Quando viram que não os conseguiam levar para a verdade, foram forçados a sair deste corpo político. Quando saíram, foram chamados hereges e foram perseguidos. Deixa-me dizer aqui mesmo que temos exatamente a mesma coisa a acontecer agora. Portanto, está a ser formado um movimento, há pessoas que acham que isto vai ser muito bonito, vai juntar as igrejas todas e vão ser levadas no engodo, porque a doutrina vai ser a doutrina errada que vai ser imposta, quando as religiões se juntarem. E depois aqueles que quiserem sair daí vão ser chamados de hereges e vão ser perseguidos. Agora, fornicação significa adoração a ídolos. É isso que significa. O significado espiritual é isso, é uma união ilegal. A união de Acabe e a união de Constantino foram ambas ilegais. As duas cometeram fornicação espiritual e todo o fornicador vai terminar no lago de fogo. Está lá em Apocalipse. Os feiticeiros, os fornicadores, os idólatras, as prostituições vão todas acabar lá. Deus disse isso. Agora, então, o ensinamento da Igreja Católica, a Igreja feminina, é uma mulher, nega a palavra de Deus. O Papa, que é literalmente Apolo numa versão moderna, ensinou as pessoas a juntarem-se aos ídolos. A Igreja Romana tornou-se agora uma falsa profetisa para o povo, porque tirou a palavra do Senhor do meio do povo e deu-lhe as suas próprias ideias naquilo que se diz, no que diz respeito a perdão de pecados, aquilo que traz as bênçãos de Deus, e os sacerdotes foram tão longe ao ponto de dizer categoricamente que têm o poder não só sobre a vida, mas também sobre a morte. A Igreja passou
de organização, a denominação e depois a falso ensinamento. Ok? Mas, continuando, o versículo 21 diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. E este é sempre o modelo de Deus. Amém? No Velho Testamento, quando Deus tinha dado a terra de Israel aos filhos de Abraão, o tempo continuou a passar. E nós podíamos nos perguntar porque é que Deus não os deixava ir tomar a terra de Israel. Abraão continuou ali, Isaac, Jacó, José ainda vai mais para longe para o Egito, ficam lá 400 anos. Mas o que acontece é que Deus tinha dito a Abraão: a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Não sei se já tinham reparado nisto, mas está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, quando Deus fala a Abraão e lhe dá a promessa desta terra: os teus filhos serão uma grande nação e habitarão nesta terra. E ele diz: mas só a quarta geração voltará para cá, porque a taça da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Portanto, eles tiveram de esperar, e o outro povo teve que pecar e pecar e pecar, até que essa taça da iniquidade ficasse cheia. E Deus dissesse: chega. E hoje, desde o concílio de Niceia até à grande tribulação, há uma taça da iniquidade que está a se encher desse pecado, até que Deus diga: chega. O cálice do vinho daquela prostituição está a encher, até Deus dizer: chega. Eis, versículo 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ora, vemos aqui que este então é o sistema problemático do mundo até a grande tribulação. Porque Deus está a dizer: quando essa taça chegar ao fim, vem a grande tribulação. Portanto, esse é o sistema até à grande tribulação. Esta é a prostituta, esta é a Jezabel, não é? Ele está a dizer, Jesus está a dizer sobre os que adulteram, portanto, ele já está a dizer: esta é a grande prostituta, e sobre os que adulteram com ela, portanto, a mãe das prostituições da terra. Mensagem, a palavra falada é semente original, parte 2. O profeta diz: mundanismo, lançou-a numa cama de mundanismo, ela só pode gerar filhos mortos. Então, se uma denominação só pode gerar um filho híbrido, por que quer pertencer a ela? Amém? Diz ele para as pessoas daquela altura. Ele dizia: vá à igreja que onde está agora, continua. Não estou a dizer para sair da sua igreja, certo? O profeta, já lemos isso. Mas temos outros exemplos em que o profeta diz: fique nessa igreja até que apareça uma melhor. Também lemos isso, não é? Mas ele diz: se essa denominação só pode gerar filhos híbridos, não é? Se não tem vida nela, por que quer pertencer a essa igreja? Amém? Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ora, no capítulo 6 de Apocalipse, temos o leão, o bezerro, o homem e a águia. Todos dizem à igreja: vem e vê. Todos estes animais dizem: vem e vê. E o que é que aparece? Um cavalo branco, vermelho, preto e aquele cavalo amarelado, em sequência. Mas nenhuma dessas eras identifica quem é aquele cavaleiro. Apenas dizem qual é a cor e o que é que ele está a fazer. Mas no quarto selo, na unção da águia, diz: havendo aberto o quarto selo, ouvi o quarto animal que dizia: vem e vê, essa águia. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Amém?
finalmente, o cavaleiro tem um nome. Está catalogado. Está identificado. E depois vem um profeta e clama, e eu vou dizer-vos quem é. É a religião organizada. Mas, Paulo já tinha dito aos Tessalonicenses, Deus enviará a operação do erro para que creiam numa mentira. E creem numa mentira. A Enciclopédia Católica fala acerca do Papa e diz: o Papa é o pontífice divino pela lei e tem jurisdição suprema sobre a Igreja Universal. Ele é o supremo, o superior de todas as religiões. Pode atuar sozinho ou com um concílio ao definir doutrina para a Igreja Universal. Católico significa universal, não é? Ou a formar leis. Uma lei que ele tem é infalibilidade. E ela é tratado como, e depois a enciclopédia lista todos os nomes, alguns nós ouvimos nas notícias: Sua Santidade o Papa, Bispo de Roma, Sumo Pontífice, eu já ouvi vários, o Vigário de Cristo, o sucessor de São Pedro, o arcebispo da região metropolitana de Roma, soberano do Estado do Vaticano, tem outros. E eles traçam, esta enciclopédia, a doutrina, traça depois a sucessão dos papas até São Pedro. Quando esta religião apareceu nos anos 800, esta igreja aparece em Tiatira. Está relatado na história. Mas eles, na sua enciclopédia, na sua história autêntica, infalível, vão e traçam. O Papa, não é? Por exemplo, agora está o Francisco, não é? Antes estava o Bento XVI, João Paulo II, João não sei quê. Eles fazem a linhagem e chegam a Pedro. Sucessão apostólica. Um dos títulos do Papa é sucessor de São Pedro. E dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Quando, vamos à história, Pedro nunca esteve em Roma, e esta organização católica romana aparece mais tarde, nos anos 600, 800, por aí. Mas o que é que eles estão a fazer? Esta semente foi lançada nas eras anteriores. E aquilo que eles estão a fazer, basicamente, é dizer, logo no início, que são judeus, mas não são. Lembra-se? Havia aqueles que diziam que são judeus, mas não eram. São estes. E o que é que acontece? Esse desvio, no início, não é? Eles dizem que são da sucessão apostólica, não é? Portanto, isso era para lhes dar um poder, uma usurpação da autoridade, que eles não tinham. Era para lhes dar poder sobre o povo. E esse desvio pequenino no início, depois, chega aos dias de hoje e nós vemos eles a dizer que podem perdoar pecados, que existe o purgatório, que se pagar para as orações consegue tirar os seus familiares do purgatório, não é? Todas essas coisas, não é? Tudo isso deve-se a um desvio do início. A sua fundação não é correta. Mas, continua a dizer, mas digo-vos a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. O bezerro já tem a sua carga. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, etc. Nós conhecemos o resto da promessa ao vencedor. Mas a Escritura diz que estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos há que o encontrem. E isto, de facto, é uma coisa séria, porque muitas igrejas hoje, nesta manhã, estão reunidas à volta desta Bíblia, e muitas delas estão a ser alimentadas com comida, não é? Doutrina de homem misturado com um pouco de palavra, não é?
exato, mesmo nesta manhã, muitas delas estão a ser alimentadas com estas coisas. E Deus diz que essas coisas que são acrescentadas à palavra de Deus vão parar no lago de fogo. E nós aqui hoje, este pequeno grupo, nós temos a verdade acerca deste assunto. E a única coisa que isso faz é trazer-nos um pouco mais de responsabilidade sobre os nossos ombros, àquela que nós já trazíamos nesta manhã. Amém? Porque Deus diz, vão parar ao lago de fogo. Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que os amam. E Ele prometeu isso a estes de Tiatira. Aquele que vencer receberá a coroa da vida, e reinará, e com vara de ferro regerá. E diz Deus, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Amém? A estes que estavam em Tiatira. Mas, como sempre termina, todas as eras, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E um profeta vem e ele diz, só aqueles que estão batizados com o Espírito conseguem ouvir aquilo que o Espírito está a dizer. Só aqueles que foram chamados por seu decreto. O profeta explica muito bem. Na Bíblia temos ovelhas. Estão separados, são santos, Deus cuidou deles, é povo de santo. Temos outro simbolismo, é o cavalo, não é? Aquele que ouve a voz do seu dono, obedece ao seu dono, é puro sangue. Do outro lado, temos o burro, incrédulo, casmurro, teimoso, é um burro. Mas a Bíblia diz lá no Êxodo que o jumento, o burro, também pode ser redimido. Diz lá no Êxodo. Também há salvação para o jumento, para o burro. O burro, o incrédulo, tem salvação para ele. E diz o profeta, juntando os dois, juntando a verdade e juntando o erro, dá o híbrido, que é mula. E diz o profeta, para esse não há salvação na Bíblia. Para esse não há. Ele trabalha mais do que os outros dois juntos. Trabalha mais do que o burro e do que o cavalo juntos. Tem muitas coisas boas, mas não se consegue reproduzir. Não tem vida nele. E diz o profeta, é isso que a denominação faz ao crente. É isso que produz. Não produz incrédulos, nem produz verdadeiros crentes. Produz híbridos, que não se conseguem reproduzir. Amém? E ele diz, é isso que aquele cavaleiro que dizia morte, é isso que ele traz. É essas coisas. Mas, acrescentando mais um bocadinho de responsabilidade àquilo que nós hoje já tínhamos hoje de manhã, nós sabemos, levamos Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando ele for provado receberá a coroa da vida que Deus já tem prometida para os seus santos. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. E depois podem vir os músicos. Amém? Senhor Jesus Cristo, damos-te graças pela verdadeira religião, pela religião santa, pura e sã, que tem vida nela. E falávamos hoje, a vida eterna está no Filho, diz a palavra. E a verdadeira religião tem em si, é a religião do Filho. É a religião do Filho de Deus. É a religião que diz que o Filho não vos deixará órfãos, mas enviará o Consolador vindo diretamente do Pai, que nos ensinará toda a justiça. E hoje temos em nós o Mestre. Nicodemos uma vez
homem entendido, homem de letras, chegou-se a Jesus Cristo e ele disse: Mestre, bem sabemos que és homem entendido, enviado de Deus, e ele quase que o interrompeu. E ele disse: é necessário nascer de novo. Quase que o interrompendo, quase que dizendo: eu não sou o mestre. Mas o mestre, ele diz aos seus discípulos: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas o mestre que vos ensinará em toda a verdade, disse Jesus, esse virá depois. E ele vos ensinará, vos instruirá em toda a justiça. Vós, disse Jesus a Pedro, o que eu faço ainda não o sabeis, mas vós saberás depois. Porque esse Espírito que vem do Pai, esse Consolador, vos instruirá em toda a justiça. E hoje, o Espírito está aqui, nos instruindo em toda a justiça. O Espírito Santo, o Mestre, está aqui para nos instruir em toda a justiça, em toda a sabedoria, na sã doutrina. E nós temos chegado a um ponto em que conseguimos analisar, ok, esta igreja começou no ano não sei quê, porque a doutrina deles fala daquele líder. Aquela igreja começou por volta do século tal e tal, porque foi trazida, esta doutrina começou com aquele homem santo tal e tal. E hoje nós estamos aqui e temos perante nós a pura palavra e a sã doutrina. Senhor, isso é uma grande responsabilidade. Porque a nossa doutrina começou lá com os apóstolos. O nosso Evangelho começou lá, no tempo de Paulo. O nosso Consolador começou lá, quando tu disseste aos discípulos: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Senhor, nós estamos aqui, Pai, pelo propósito de viver a pura palavra. O nosso propósito é viver, manifestar, trazer a pura palavra aos ouvidos do incrédulo, para que o incrédulo possa ver a graça que chegou a nós. Senhor, temos aqui mais uma mensagem que foi traduzida e está a ser publicada. E, Senhor, esses são os pequenos passos que nós temos conseguido dar para levar essa mensagem ao incrédulo, para levar essa mensagem a percorrer o mundo. Senhor, nós temos visto aquilo que tu tens feito, Senhor, através desses livros. E a única coisa que nós podemos pedir é que continuemos, Pai, a ser usados para espalhar essa sã doutrina. Nós possamos continuar a ser usados por Ti para espalhar, Senhor, essa verdade. Para que outros saiam das trevas, do erro e do engano, da denominação e venham, Senhor, a esta luz, Pai. E que nós mesmos possamos continuar com esse alimento que nos tem sido dado, possamos continuar a crescer de degrau em degrau, de passo a passo, pedra sobre pedra, fundamento sobre fundamento, até chegarmos a essa estatura perfeita. Porque temos em nós que o rapto não acontecerá até que todos nós estejamos prontos, Pai, e todos tenham entrado, Pai. E essas línguas de fogo que estão repartidas sobre nós, quando se juntarem, formarão novamente o Espírito sem medida, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos, Pai, no resto do nosso serviço, enquanto esperamos, Senhor, manifestar mais e mais da Tua Palavra no nosso dia-a-dia. Senhor, que a lupa da Palavra venha, percorra
todo o nosso ser, e nós possamos ver, será que realmente estamos a viver para os outros? Será que realmente temos a vida eterna em nós e vivemos para os outros, ou vivemos rodeados de nós mesmos? Ou vivemos embrulhados dentro de nós mesmos? Pai, ajuda-nos a isso, Pai. Ajuda-nos a sermos cristãos fiéis, duros para o inimigo, duros de roer para o inimigo, Pai. Pedimos, Senhor, com fé, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém.